Olá, seja bem-vindo. Somos a Igreja Verbo da Vida de Campo Grande, no Rio de Janeiro. E você ouvirá agora uma mensagem da Palavra de Deus. Desde que ela transforme a sua vida. Que honra estar aqui mais uma vez para compartilhar a palavra do Senhor nesse dia, nessa hora. Sabe, o Senhor, Ele já sabia que você estaria aqui nesse domingo à noite. Nada surpreendeu o Senhor nesse dia. E exatamente aquilo que você precisa, Ele vai te dar. Você crê assim? Amém? Eu comentei com alguns irmãos, nós estávamos aqui no culto em espanhol. Se você ainda não veio nesse culto à tarde, irmão, eu te invito. Amém? Eu te convido para que você venha desfrutar desse novo momento que o Senhor colocou sobre nós, sobre a nossa igreja, né? Para crer conosco também sobre esse tempo, tem sido tão bom. E eu estava compartilhando com os meus irmãos que eu fui despertada essa manhã. Eu me lembrei de Jó, que dizia que o Senhor inspira canções de louvor enquanto ele dorme. Senhor, aquele que me inspira canções de louvor. E o Senhor, Ele fala mesmo, irmãos. Quantas vezes você já pode ter tido essa experiência de despertar com um testemunho, com uma palavra, para quem canta ou ministra, com uma canção, e você corre para escrever? Já aconteceu isso com você? Se não aconteceu, vai aumentar essa experiência, amém? E eu me lembro de ter acordado várias vezes essa madrugada, mas não foi algo para me tirar o sono no sentido ruim. Eu dormi bem, não foi por isso, você entende? Estava tudo bem. Mas toda hora, em todo momento, e quando eu despertei, veio uma palavra sobre direções. O Senhor dizendo para mim, era como se eu pudesse perceber no meu coração: Areta, eu tenho direções para dar para o meu povo, direcionamentos, eu tenho passos, eu tenho planos para dar, mas só vão ouvir as direções os filhos que são maduros. E eu percebi isso mais de uma vez, irmãos. As direções estão aí, sabe, o Senhor disponível para dizer exatamente o que é para fazer, mas é como se Ele dissesse: só não está ouvindo. Quem não está ouvindo está desapercebido dessa voz, que é a minha voz. E o Senhor quer, irmãos, que escutemos a sua voz, que a gente não tenha dúvida quando é Ele falando, que a gente cale voz de circunstâncias, ou dos nossos próprios planos, ou daquilo que a gente quer, e se renda completamente à vontade dEle. Você está disponível para ouvir a sua voz e obedecê-lo, irmãos? E eu até anotei algo aqui, eu anotei, né? Eu falei, eu não posso perder isso. Deus quer, e era como Ele me dizia, né? Eu quero que você conheça o meu coração. Irmãos, o que Deus quer é que nós conheçamos o seu coração, que nós entendamos o seu coração. Nós somos um espírito, isso é o que você é de verdade. Que o nosso relacionamento com Deus seja de coração, que é o que você é espírito, para Ele que é espírito. Deus é espírito. Importa que esse relacionamento não seja se eu estou bem ou não, não seja se eu estou sentindo ou não, mas do meu coração ao coração dele, sempre há uma confiança naquilo que Ele é. É como se é um aviso de Deus. Não se estremeça, não fique em dúvida sobre quem Ele é, porque o seu coração sabe a verdade. Amém, irmãos? Sabe, quando tudo estiver dizendo ao contrário, circunstâncias contrárias, no fundo você sabe a verdade. Se você tem um relacionamento com Deus, você não olha vento, não olha tempestade, não olha circunstância, não olha conta, não olha como a Mira falou, 5 pães e 2. Eu sei que vai sobrar. Deus é o Deus do ouro, da prata. Eu tenho ampla suficiência nele. O teu coração sabe. Porque nós crescemos tanto e amadurecemos em Deus, a ponto de a confiança em Deus ser a última coisa que você vai duvidar. Você consegue entender isso, irmão? É como se fosse assim: eu já experimentei tanto de Deus, que eu não posso abrir mão dessa confiança, porque eu já sei que Ele não pode ser outra coisa. Ele é aquilo que Ele diz que Ele é. Amém? E sabe, Ele quer que você conheça o seu coração, e eu anotei mais. Ele quer que você conheça a sua voz, Ele quer que você conheça as suas direções, e Ele quer que você conheça os seus planos e propósitos para a sua vida. Sabe, irmãos, o mundo tem muitas vozes,
E nenhuma dessas vozes está aí sem sentido. Essas vozes estão para tirar cada um de nós do nosso propósito, para falar mais alto do que a voz de Deus no nosso coração. Mas nós vamos calar essas vozes nessa noite, em nome de Jesus. Se você entrou aqui com algum questionamento, alguma dúvida sobre Deus, alguma dúvida sobre se Deus vai fazer isso mesmo que Ele disse, eu estou aqui para te dizer: Deus é fiel e Ele é bom. A sua bondade dura para sempre. Ele não pode mentir, Ele não nega, não se nega, Ele não pode ser outra coisa. A nossa confiança em Deus, irmãos, nunca pode ser abalada. E sabe, você e eu podemos perceber que desde o início até o fim, o diabo trabalha nesse lugar onde ele quer abalar a confiança, onde ele quer colocar dúvidas sobre Deus. Porque se eu duvido de Deus, se eu questiono quem Deus é, a minha confiança fica abalada, eu estremeço, eu começo a tremer. Mas o Senhor está firmando os nossos pés nessa noite, irmãos. Eu não sei quais os questionamentos você entrou aqui nesse lugar, ou a sua vida foi uma vida de questionamento. Hoje o Senhor vai te responder com fidelidade e bondade. Aleluia! Sabe, foi tão claro para mim, irmãos. Deus não quer ninguém perdido. Quando o Senhor falou para mim no meu coração sobre direções, é porque Ele não quer ninguém perdido. Ninguém, sabe, andando por aí como se eu estou vendo no que vai dar. Não, você tem que saber onde vai dar. Aleluia! Você tem que ter a firme convicção de onde você veio, o que está fazendo aqui e para onde você vai voltar, irmão. Para quem nós estamos trabalhando, o caráter, a sua fidelidade, um Deus íntegro, um Deus que está com seus olhos em cada um de nós, os olhos abertos, a sua mão estendida. Sabe, irmãos, eu estava meditando em um salmo. E, na verdade, estava meditando e o Senhor me lembrou por causa de um versículo muito famoso. E nós falamos dele quando queremos falar sobre a bondade de Deus, sobre quem Deus é. Você deve saber, ó, provar e vede que o Senhor é bom. Mas sempre nós sabemos um versículo meio que solto. E eu falei assim, eu quero bem ler o contexto direito aí desse versículo, que eu nem sei se eu já tinha lido com calma todo esse capítulo. E o Senhor me levou para ele nesse dia. Hoje pela manhã eu estava meditando, eu quero que você abra a sua Bíblia. Você está pronto para aquilo que Deus vai fazer nessa noite, meu irmão? Vai lá para Salmo 34. Deixa eu te mostrar algo. Salmo 34. Aleluia. Deus é bom em todo tempo, amém? Deixa o diabo triste hoje à noite, amém, irmão? Aleluia! Aleluia! Olha só o que a Bíblia diz aí em Salmo 34. O capítulo 34, versículo 8. É esse versículo tão famoso, ó. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Ele está aí. Bem-aventurado, ou em outras versões diz, mais do que feliz é o homem que encontra em Deus o seu refúgio. O homem que faz de Deus o seu refúgio. Quando eu não tiver respostas, quando eu não sei o que fazer, eu sei que eu tenho um lugar onde eu posso me refugiar. Eu sei um lugar onde eu posso me esconder. Eu sei um lugar onde eu posso me abrigar. E o Senhor me lembrava que o escritor aos Hebreus diz, não existe nenhum socorro que você não possa pedir em um lugar, que é o trono da graça. No trono da graça existe um lugar de socorro para te socorrer em ocasião oportuna. Não tem nada que Deus não possa te socorrer, irmãos. Eu estava compartilhando com os irmãos agora à tarde. Pode ser uma coisa pequena e às vezes você acha, não vou nem incomodar Deus com isso. Deus é teu Pai. Aleluia! E pode ser uma demanda pequenininha e uma grandona. Eu falei até para as meninas, Deus está até interessado num sapato, se o sapato for alguma coisa legal para você. Algumas pegaram, outras não. Mira recebeu, amém, glória a Deus. Amém. Aquela que ora e fala assim, Senhor, eu quero aquela promoção, aquele negócio top. Né? Ou então aquele sapato maravilhoso, assim, eu fui no dia da promoção. Parece uma besteira, irmãos. Mas sabe o que o Senhor me lembrou? Não é bobeira, não. Porque quem usufrui é quem entende que Ele cuida dos mínimos detalhes. Aí eu me lembrei que lá o povo de Israel, a Bíblia diz que não se gastou nos seus pés as sandálias. Então Ele se ocupa com sapato, sim. Se você queria um versículo para provar, eu te dei um, amém? E daí, eu fui olhar todo o contexto. O salmista está bem dizendo ao Senhor.
Ele está dizendo bem do Senhor. Irmão, nunca deixa sair da tua boca uma palavra que questione quem Deus é. Bem dizer é dizer bem. Nunca diga, eu sei, irmão, que você não deve ter feito essa oração, só me ouve nessa noite. Ninguém nunca deve ter feito, mas, Senhor, o Senhor não está vendo? Senhor, olha como eu estou fazendo, olha a minha fidelidade. Ninguém nunca fez isso, né? Só, para o outro lado do viaduto. Eu sei, irmãos, que às vezes a gente pode ser tentado a questionar, mas você não concorda que rapidamente vem uma paz por dentro, dizendo, eu não fui fiel naquele dia, eu vou ser fiel agora. Só fica atento à minha voz, só fica atento às minhas direções. E ele começa dizendo no 1, bendirei o Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará sempre nos meus lábios. Diga assim comigo, sempre. Sempre, você não pode deixar esse louvor escapar. A Bíblia diz que o fruto de lábios que confessam o nome do Senhor são esses que dão sacrifícios de louvor ao Senhor. E eu não estou falando sobre quem canta, irmão. Eu estou falando sobre quem sempre tem o que bem dizer sobre Deus. Se eu tenho um relacionamento com a sua palavra, quando vem algo contrário, eu sei bem dizer bem sobre aquela situação. Eu preciso estar cheio da palavra para sempre ter um louvor nos meus lábios. Para sempre não deixar escapar aquilo que pode mudar o ambiente quando eu semeio palavras de louvor. A Bíblia diz que o Senhor está entronizado no meio dos louvores do seu povo. Isso significa que Deus vem e faz o seu trono no lugar onde Ele é adorado. E o seu trono é o lugar onde Ele rege, onde Ele diz, vá, vem, para, volta. Lugar de trono é lugar de decretos, irmãos. Pega isso pelo teu espírito. Lugar de trono é lugar de decretos de Deus. Se a despeito de qualquer circunstância eu digo, bendigo a minha alma ao Senhor, eu estou bendizendo ao Senhor em todo o tempo, sempre o seu louvor está nos meus lábios. Deus está confortável em se sentar e fazer o seu trono naquela situação. E é nessa situação que Ele governa, que Ele decreta. Aleluia! Depois do versículo 2 diz, gloriar-se-á no Senhor a minha alma, os humildes o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei o Senhor comigo e todos a uma lhe exaltemos o nome. Busquei o Senhor e Ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Agora preste atenção nisso aqui. Eu não sei se você já tinha reparado, contemplai-o e sereis iluminados. E o vosso rosto jamais sofrerá vexame. Contemplai-o e você será iluminado. E eu comecei a me lembrar, irmãos, que não tem como você adorar, ou reverenciar, ou contemplar alguém e não se tornar parecido com ele. O diabo quer tanto macular isso, que ele faz os homens se prostrarem, se adorarem a quadrúpedes, a animais, a répteis. E você vê um nível onde aquelas pessoas vivem. A escassez, a sujeira. E você olha e você percebe neles exatamente a imagem do que eles adoram. Mas a Bíblia está dizendo que se você adora o Senhor, se você contempla o Senhor, o seu rosto é iluminado. É aquela coisa como fitaram Moisés, ele está meio brilhante. Aleluia! Só que deixa eu te falar uma coisa. Essa glória da antiga aliança ainda desvanecia. Existe uma promessa e na verdade ela já é para nós agora que recebemos o reino, de que muito maior é a glória desta aliança. O que é agora contemplar o Senhor e além disso saber que a sua presença pode ser considerada dentro de mim, irmão. Aquele entendimento de, Senhor, eu te contemplo nesse lugar, nessa hora, nessa circunstância, nesse momento. E eu elevo o Senhor, elevo o teu nome, exalto a tua grandeza. Eu bendigo o Senhor, falo bem do Senhor. O Senhor é bom, o Senhor é fiel, o Senhor é bondoso, o Senhor não falha. O Senhor é o meu escudo. A Bíblia diz, você fica brilhando e não é envergonhado. Aleluia! Está escrito, né? E sereis iluminados. Mas sabe onde é esse brilho, irmão? A gente estava fazendo um paralelo com Moisés. Agora essa iluminação vem por dentro. O apóstolo Paulo fez uma oração pela igreja de Éfeso. Ele se ajoelhou. Eu me ponho de joelho.
Eu preciso fazer uma oração aqui, por vocês, igreja de Éfeso, para que vocês compreendam o poder que vocês receberam. Eu preciso que vocês entendam e que esse poder iluminou vocês. Que sejam iluminados os olhos do seu entendimento. Ele não usa a mesma expressão, iluminados os olhos do seu entendimento. E iluminados os olhos do seu entendimento, contemplando o Senhor, entendendo a sua grandeza, o seu amor, você vai compreender a altura, a largura, a profundidade e vai conhecer o amor de Deus que excede todo o entendimento. E quando eu conheço, e quando você conhece esse poder, nós somos tomados de toda a plenitude de Deus. É muito poder, irmão, é muita glória. Sabe, depois ele diz, provai e vede que o Senhor é bom. Eu vou ler Efésios ainda com você. Só citei aqui, bem-aventurado o homem que nele se refugia, ou mais do que feliz. Agora diz assim, no versículo 10, a parte B, diz, na verdade 9, perdão. Temei o Senhor, ou tema o Senhor, vós, os seus santos. Agora olha essa parte B, pois nada falta aos que o temem. Nada falta, nada falta. Diga, nada falta. Nada falta. Nada falta aos que o temem. Vê a condição aqui, irmãos. É um salmo de Davi, quando ele fugiu, quando ele estava ali na presença de Abimeleque, que foi expulso, ele se foi. Não era uma situação favorável. Davi sempre tinha uma palavra, irmãos, de bênção, para bem dizer. Sabe, ele foi questionado por seus irmãos quando foi entregar comida a pedido do pai. O pai pediu para ele lá. Ele não estava se metendo em nada. Mas ele chegou lá e ouviu sobre uma batalha. Ele ouviu sobre uma batalha. Quando todo mundo estava murmurando, Davi sabia em quem ele confiava. Davi sabia em quem ele cria. Davi já tinha colecionado experiências com Deus para dizer como ele me livrou do leão, do urso. Peraí, eu resolvo isso aí. Não por minha causa, mas eu creio na aliança que eu tenho. E amado, entender esse Deus, dessa aliança, esse caráter que não muda, isso guarda a nossa vida. Daniel, o livro de Daniel vai falar sobre quem viola a aliança. Eu não vou entrar na parte escatológica disso. Mas você conhece um texto que diz em Daniel 11:32, o povo que conhece o seu Deus se torna forte e faz proezas. Aos violadores da aliança, a primeira parte do versículo diz, ele com lisonjas perverterá. Mas eu posso fazer um paralelo. Quem conhece a aliança, quem conhece o seu Deus, quem entende quem ele é, se torna forte e faz proezas. Está tudo conectado, irmãos. Deus está nos chamando para conhecê-lo nessa noite. Sabe, eu sei, eu sou evangélico, eu sou crente. Não é sobre isso que eu estou falando. Eu estou falando sobre entender o seu coração. Estou falando sobre ouvir a sua voz, por ser firme em obedecer às direções de Deus. É disso que eu estou falando, irmãos. Eu estou falando sobre um avanço, numa maturidade em Deus, onde eu posso ouvir dele coisas que ele só falaria para filhos maduros. Aleluia! Aleluia! Quando eu provo e vejo, eu já avancei, eu já posso provar. Eu vejo, eu não questiono. Eu posso entender, eu provei, eu consigo conceber. Eu já provei, eu já avancei num estágio. Agora as pessoas, amados, elas não caminham nesse processo, elas desistem muitas vezes no meio. E aí eu tenho uma oportunidade de confiar em Deus e eu desisto, eu não cresço. Mas se numa oportunidade eu confio em Deus, quando vem outra oportunidade eu confio em Deus, outra oportunidade eu confio em Deus, outra oportunidade eu confio em Deus, outra oportunidade eu confio em Deus. Eu chego a um nível de maturidade que nada me abala, porque eu tenho uma história de confiança em Deus, de entender que Ele não é qualquer pessoa. Muita gente, irmão, tem confiança abalada em Deus porque pessoas decepcionaram. E então a minha confiança é abalada porque um dia eu fui ofendido.
Mas Deus não está te ofendendo. Deus é digno de toda confiança. Ele é digno de toda confiança. Existem pessoas nessa noite precisando ouvir isso, irmãos. Deus é digno de toda confiança. Você não se decepciona confiando em Deus. Você não se decepciona confiando em Deus. Você é iluminado quando confia em Deus. Confie em Deus e você vai ser iluminado. Você vai receber essa iluminação por dentro sobre quem Ele é, como Ele age, como Ele faz. Cresça. A Bíblia diz que todos aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. E aí alguém pode dizer: Areta, ser guiado para as direções que você disse que Deus tem para nós? Eu sou filho, eu posso ser. Nem todos. Todos somos filhos, mas ali, quando o apóstolo Paulo está falando sobre aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus, está falando sobre os filhos amadurecidos. Aqueles que já foram experimentados, aqueles que eles conseguem discernir as coisas, porque eles já caminharam, já cresceram. Irmãos, essa é uma noite de crescimento para cada um de nós. Porque você pode dizer: ai, então tem gente sempre mais para trás ou mais para frente? Sim, para sempre vai ser assim. Sempre vai ser assim. Porque hoje eu estou aqui e amanhã eu preciso ter crescido mais. E ano que vem eu preciso ter crescido mais. Porque como um pai natural, você não espera que todos os anos o seu filho esteja do mesmo nível. Sim ou não, irmãos? Para cada fase, uma fase. E para cada fase, uma experiência. E para cada fase, uma responsabilidade. Você não dá um carro para uma criança de 6 anos. Mas quando ela atinge a maturidade, pode ser um bom presente? Sim ou não? Existem coisas que Deus vai confiar a nós quando a maturidade chegar, irmãos. Pega isso pelo teu espírito. Existem coisas que Deus vai confiar a nós quando esse caminho da confiança em Deus, de como Ele é, como Ele age, sabe, o seu cuidado sobre a nossa vida chegar, nós vamos receber de Deus muitas coisas. E Ele só está esperando o quê? O nosso crescimento. Deixa eu te dizer algo. Crescimento em Deus é um tipo de coisa que ninguém vai poder um dia se sentar e falar: já cresci. Não tem, irmão. Não tem. Não tem como você ouvir um versículo sobre fé e dizer: eu já sei. Como o pastor Bud dizia, está precisando ouvir de novo, se disse isso. Está precisando, se disse isso, a prova que está precisando ouvir de novo. Porque primeiro é segurança para nós ouvirmos as mesmas coisas, sempre é segurança. E a segunda coisa, nunca nos encontra no estágio anterior. Sempre vem para nós como algo fresco, como algo novo. Aleluia! Sempre nos encontra em uma nova necessidade. Sempre nos dá um pouco mais da revelação de Deus. Esse filho que é guiado, eu fui procurar essa palavra, guiado, diz que guiado por Deus, aquele que ouve as direções de Deus, aquele que ouve a voz de Deus, esse filho que é guiado, esse guiado na referência Strong vem da palavra grega que diz guiar. Um filho que é guiado vem da palavra grega guiar ou conduzir, mas olha só, não é um guiar e conduzir, é um guiar e conduzir segurando as mãos, levando deste modo, segurando as mãos até o destino final. Aleluia! Nessa noite o Senhor está te dizendo: eu quero segurar a tua mão agora. Cresça, avance em Deus, entenda o que Ele tem para você, os seus planos, os seus propósitos. Discirna a sua voz, quando ir, quando voltar, quando parar, quando retroceder. Porque tem coisa que é para voltar. Fé também é rejeitar. Amém. Aleluia. Amém. Se é Deus mandando, irmãos, discernindo a sua voz, Ele está dizendo: eu estou segurando a sua mão e é desse jeito que eu te levo até o destino final. Nunca escute esse versículo agora sem lembrar disso. Todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Todos os que seguram nessa mão de Deus, você entende? Seguram na sua mão poderosa. Ele está guiando a gente até o destino final. Deixa eu te dizer uma coisa: não tem possibilidade de Deus te deixar. A única possibilidade é negligenciar a nossa fé e a gente desistir de servir a Deus. E você que está aqui não vai fazer isso. Amém? A gente não vai fazer isso.
A gente não vai apostatar da fé. A única possibilidade era da nossa parte a gente rejeitar, não querer. Mas da parte dele, ele está com a sua mão estendida. Ele quer te levar até o fim daquilo que ele planejou para a tua vida, irmão. Não deixa embaraço, não deixa outras vozes, não deixa circunstância te demover da tua confiança em Deus. Provai e vede que o Senhor é bom. Provai e vede. Seja fortalecido no Senhor e faça proezas. Conheça o seu Deus. Filhos maduros não conhecem Deus por informações, irmãos. Eu não reproduzo informações que eu recebi. Eu digo sobre Deus porque alguém disse sobre Deus. Então eu digo sobre Deus aquilo que alguém disse que disse para alguém. Olha aí. Mas como eu digo sobre Deus? Eu provo. Eu vejo. Eu vou, como o nosso pastor diz, lá naquela sala de troféus. Eu tenho uma história com ele. Como um pai que tem um monte de história para contar. Eu compartilhei hoje à tarde. Eu estacionei de um lado, o Diogo do outro. Aí eu tava entrando com a Malu e ele fez assim. Eu não sei fazer. Ele fez fiu, 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 fiu. Que é um assovio. Na hora ela tava tomando um cafezinho da manhã dela, andando ainda. Aí ela, meu pai. Meu pai, acaba de tomar seu lanche. Espera aí que a gente vai ver onde ele tá. Eu vi do outro lado. Aí eu, a gente tá aqui. Ela, eu falei que era o meu pai. Conhece. Não importa, tinha outros carros estacionando, barulho de criança, outras coisas acontecendo, mas quando o pai chamou, ela sabia que era ele. Não sei o barulho que está na tua vida, meu irmão. Não sei o barulho. Tem coisa que faz barulho demais na tua mente. Tem coisa que faz barulho demais ao seu redor. Podem ser pessoas que estão fazendo barulho por falta de entendimento. Não é sobre a pessoa, você entende? Mas por falta de entendimento. O Senhor está dizendo para nós nessa noite, cala essas vozes e confia no Senhor. E na força do seu poder, Ele te dá direções. Seja fortalecido, seja iluminado pelo Senhor. Entenda quem é por você. Se Deus é por nós, quem será contra nós, irmãos? Isso não é um jargão, isso não é para ajudar a tua alma. Isso não é para fazer você ficar animado nesse culto. Isso é a verdade da palavra. Ele não poupou o seu próprio filho. Como Ele não nos dará juntamente com o seu filho todas as coisas que nós precisamos? São detalhes, coisas pequenas da sua vida, onde há a oportunidade de confiar para te levar para coisas grandes, em nome de Jesus. Isso vai acontecer, está acontecendo. Amém, irmãos? Deus quer que você conheça o seu coração, a sua voz, as suas direções e os seus propósitos. Abre aí comigo em Efésios, que foi o texto que eu citei. Deixa eu te dizer uma coisa. Eu já mencionei esse versículo, deixa aberto aí em Efésios várias vezes enquanto eu ministro sobre relacionamento com Deus e sobre o seu caráter. E eu me lembro da convocação de Jesus lá para os seus 12 que iam acompanhá-los na missão. Efésios 3, deixa aí aberto, por favor. E é interessante que Jesus havia feito muitos milagres. E então a Bíblia diz que ele tinha falado para os meninos lá, é melhor vocês deixarem separar num barquinho, porque é muita gente. Jesus, irmão, fazendo um monte de milagre. Pensa aí, todo mundo ouvindo sobre ele. E aí era a hora dele, ele tava famoso, né? Pensa aí, todo mundo ouvindo, todo mundo querendo ficar perto, a ponto dele dizer, deixa, se fosse hoje em dia, deixa um carro aí preparado, porque a gente tem muita coisa para fazer, tem que ter toda uma dinâmica, toda uma logística, todo um operacional, amém? Jesus precisava desse operacional. E interessante, irmãos, que depois daquele movimento de cura, Jesus, ele chamou 12. E eu sempre falo sobre isso. Ele chamou os 12. A Bíblia diz que, isso aí em Marcos 3, 13 e 14 diz, chamou aqueles que ele mesmo quis para estarem com ele e depois para os enviarem a pregar. Então Jesus não chamou pessoas para fazer coisas para ele aleatoriamente. Então vai lá e pega um microfone. Então vai lá e cumpra uma escala. Não. Ele está falando, primeiro você precisa estar comigo. Ele chamou 12 para estarem com ele e, depois disso, de estar com ele, para os enviar a pregar. Isso fala muito para nós, porque o que fazemos para Deus precisa ser resultado de uma comunhão íntima com Ele. De realmente ouvir aquilo que Ele tem para nós, de obedecer a sua palavra. E amados, nesse serviço ninguém vai deixar de crescer, de conhecer. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor.
conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Sabe, Efésios 3 é a oração que eu mencionei do apóstolo Paulo. E eu quero ler com você a partir do versículo 14. Diz assim, você está comigo aí? Amém? Diz assim: por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como na terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. E assim habite Cristo em vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes, o que Ele quer, irmãos? Compreender, a fim de que vocês possam compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. O apóstolo Paulo vem em toda a epístola aos Efésios, eu não vou ler tudo, mas essa carta é uma exposição daquilo que Deus fez em Cristo, restaurando o homem do lugar onde ele estava e colocando numa nova posição, onde nós somos amados, perdoados, idôneos à herança que nos foi dada por intermédio dele, nele, por meio dele. E se você olhar a oração, as orações dele, ele faz isso o tempo inteiro, quando ele pede para que os seus olhos sejam iluminados, o entendimento como um pai. É como se ele dissesse: eu não posso entender isso sozinho, gente, me promete que vocês também têm que entender. Você consegue entender isso? Eu não posso ter essa revelação sozinho, me promete, vocês têm que entender que o poder que vocês receberam não é um poder qualquer. Esse poder é o mesmo que tirou Jesus de dentre os mortos, e agora ele habita na igreja. E esse Espírito que está aí, o apóstolo Paulo falou, ele não está morando aí porque ele não tinha um lugar para morar. Então ele estava voando e Deus falou: vou precisar colocar um pouquinho em cada um. Não, ele está aí com um propósito. Ele diz: para que você compreenda, para que você conheça, para que você entenda com todos os santos. Ou seja, é para todo mundo que quiser. Não é para um professor do rema, não é saber mais. Não é para o pastor, pode ser mais experiência em relação ao seu chamado, ministério, mas não é para conhecer mais a Deus. Você é da época da oração do céu? Pode orar por mim, porque a sua fé é um pouco maior do que a minha. Nunca, amado, você ouviu isso ou fez isso? Eu levanto a mão para não te expor, amém? E a gente ficava: meu Deus, eu vou pedir. Claro que você pode pedir oração. A oração de concordância é uma oração bíblica, tá tudo bem. A questão é quando nós pedimos isso porque não entendemos que a nossa própria oração pode ser respondida. A Bíblia não diz que a oração de quem tem mais fé, nesse sentido, vai ser a respondida. A oração é do justo, que pode muito em seus efeitos. E o justo vive pela fé. Uma coisa nunca vai anular a outra. Mas quem faz isso? Quem conhece o seu Deus. Quem não duvida que o nosso Pai sempre nos ouve. Precisa ter caminhado nesse conhecimento. Precisa ter crescido um pouco mais nele. Todos os santos devem compreender a altura, a largura, a profundidade. Todos os santos. Você sabia que esses santos são vocês, não é verdade, irmão? Amém, gente? Com todos os santos podem conhecer. É que eu ficava lendo o Rei de Reis, eu ficava: quais são esses reis? Aí depois eu lembrei que sou eu, né? Rei, sacerdote, amém, gente? Senhor dos senhores. Quais senhores? Nós somos os senhores agora. E o santo dos santos? Nós somos os santos. Ele é o santo dos santos. Ele é o Senhor dos senhores. Ele é o Rei dos reis. Sabe, quando o apóstolo Paulo fala sobre isso, ele diz: existe em você um poder e ele é dado pelo Espírito para que você compreenda, para que você conheça. E quando você compreende e conhece, você é tomado de uma plenitude de Deus. E aí você pode dizer: meu Deus, uma plenitude de Deus. Deus é Deus e eu sou o quê? Você é filho dele. Não está dizendo que você vai ser tudo o que Deus é, porque o que Ele é, só Ele é. Existem atributos que são dele, Ele não compartilha com ninguém. Ele é eterno, Ele é o grande eu sou. Ele é o Criador do céu e da terra. Ele não tem início, não tem fim. Ele é soberano. Ele é o Todo-Poderoso. Ele não vai compartilhar isso. Mas no nível de uma plenitude que Ele se deixou dar, Ele quer te dar, irmão. Aleluia! É como numa escola. Eu não posso pedir um teorema de Pitágoras lá no primeiro ano do fundamental.
De jeito nenhum, em nome de Cristo. Nem lá na frente deveria, né? Mas você entende que para cada tempo tem uma plenitude naquele tempo? Então você pode ser pleno em um tempo em Deus. E aí você é aprovado. E aí você passa para outro tempo. E aí você pode ser pleno naquele tempo. E aí você passa para outro tempo, para outra idade, outra maturidade. E aí você pode ser pleno naquele tempo. A plenitude para cada tempo é o que Deus quer nos dar, por intermédio do seu conhecimento e da sua palavra. Como eu vou ser forte? Como eu realizarei coisas em Deus se eu não estou tomado dessa plenitude para cada tempo? Para cada tempo tem uma plenitude que Deus quer derramar sobre a nossa vida, irmão. De unção, de graça, de poder. Amém? Muita gente fica preocupada. Ai, mas se Deus me pedir para fazer isso e tal, eu não me vejo. Você não vai ter a graça para isso enquanto não fizer. Aleluia! Fica nessa matemática. Ai, meu Deus, vai fazer! E quando for fazer, a graça vem, irmão. Para que Deus vai dar graça para quem está parado? Fiquei até meio assim, mas eu não estou brava não, eu estou feliz. Deus não vai dar graça nenhuma para não usar a graça. Mas se eu estou em movimento, se eu estou crescendo, se eu estou conhecendo, a graça vem, a graça vem, a graça vem. E a graça vem, a graça vem. Graça não falta, a graça é abundante, irmão. Amém. Aleluia. E sabe, ele diz no verso 20, aquele versículo tão conhecido. Ora, aquele, eu ainda estou em Efésios 3, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em quem, gente? Que opera em nós. Oh, aleluia! A Ele seja a glória na igreja e em Cristo por todas as gerações, para todos sempre. Amém, e amém, e amém. A Ele seja a glória. Quando isso que queria te abalar for demovido, e você está pedindo uma coisa e Deus vai lá e faz além do que você pedia, quem está sendo glorificado? A Ele toda a glória. A Ele toda a honra, a Ele toda a adoração, por todas as gerações, pelos séculos dos séculos. É o entendimento de que não é a minha força, não é o que eu faço, mas o conhecimento de Deus me leva para esse lugar de segurança, onde o seu caráter, que é fiel, que é confiável, me segura e me traz a graça que eu preciso para viver cada tempo e cada estação. Você está comigo até aqui, irmãos? Aleluia. Sabe, existe um versículo que está lá em Coríntios. Eu vou começar a terminar com esse aqui, mas ele é tão famoso, irmãos, e muitas pessoas tiram tanto ele do contexto. E está lá, veja comigo em 1 Coríntios 2, deixa eu ver aqui, vamos ler a partir do 6. 1 Coríntios 2, o capítulo 2, o versículo 6. Você foi abençoado nessa noite, meu irmão? Você vai avançar em Deus, crescer em Deus, crescer no conhecimento de Deus, na maturidade em Deus, ser guiado, levado pela mão, ó, ouvindo a voz do teu pai, vem por aqui, para um pouquinho, agora volta, agora vai. E eu sei, irmão, que o Senhor vai te conduzir em triunfo, porque é o que a sua palavra te garante, amém? Como é bom confiar em alguém que sempre nos conduz em triunfo. Eu seguro a tua mão, Senhor, porque o Senhor sempre nos conduz em triunfo. A sua palavra nos garante. O Senhor sempre nos conduz em triunfo. Isso está lá em 2 Coríntios 2,14, se você quiser anotar. Graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo. Deixa eu até falar sobre isso para você, e eu vou ler aí 2 Coríntios 2,6. Mas sabe o que a Bíblia diz sobre esse triunfo? Se você parar para pensar, quando ele diz graças a Deus, porque em Cristo eu sempre sou conduzido em triunfo, o apóstolo Paulo continua lá aos Coríntios, ele diz, e por meio de nós, manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Significa que quem conhece a Deus tem um perfume. Quem conhece a Deus tem perfume de quem conhece Deus. Você entendeu isso? Porque ele diz, ele sempre em Cristo nos conduz em triunfo e por meio de nós ele manifesta a fragrância do seu conhecimento. Ou seja, uma pessoa que conhece Deus tem cheiro de conhecimento de Deus. Qual o perfume? Cheiro de Deus. De conhecimento de Deus. Você já parou para pensar que a sua vida desprende um cheiro para Deus?
A Bíblia dá muito testemunho da nossa própria vida subindo para Deus como um cheiro suave. Mas aqui o apóstolo Paulo está dizendo às pessoas, é para as pessoas. Para aqueles que não creem, um perfume que não convém. Porque eles não querem. Eles repelem. Mas para nós que somos salvos, você entende, irmão? É cheiro de poder de Deus, de graça de Deus, de confiança em Deus. O apóstolo Paulo aqui em 1 Coríntios 2, a partir do 6, ele diz o seguinte: entretanto, 1 Coríntios 2, 6, expomos sabedoria entre os experimentados. Não, porém, a sabedoria deste século, nem a dos poderosos dessa época, que se reduzem a nada, dos governantes dessa época, dos poderes dessa época. No 7 diz: mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus pré-ordenou desde a eternidade para a nossa glória. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos desse século conheceu. As potestades não conheceram, eles não souberam. Porque se tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Mas como está escrito, e aí o apóstolo Paulo vai mencionar algo que estava na antiga aliança. Ele diz: como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E às vezes você pega esse versículo e pode achar, tá vendo? Deus, ele vai além daquilo que eu nem vi, nem pensei, nem sonhei. Tudo bem, porque a gente acabou de ler um versículo que fala que ele faz infinitamente mais. Só que aqui o apóstolo Paulo está dizendo que aquilo que as pessoas não entenderam, aquilo que as pessoas da antiga aliança não compreenderam, aquilo que eles tentavam ver, mas eles não viam, sua visão estava embaçada. Nós que recebemos o Espírito tivemos a iluminação na face dele e conseguimos ver, conseguimos ouvir e conseguimos entender aquilo que Deus tem para nós. Nós não estamos enganados, nós não estamos com escamas nos nossos olhos, nós o contemplamos, provamos e vemos que ele é bom e a sua luz nos iluminou. Todo engano desapareceu. Sabe, o apóstolo Paulo diz: olha, tudo isso que ninguém viu, nem ouviu, nem jamais penetrou no coração humano. Olha o que ele diz no 10. Mas Deus não revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas prescruta ou entende, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe das coisas dos homens, senão o seu próprio Espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. E no 12 diz: ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Porque Ele nos deu o seu Espírito para que a gente conheça. Porque Ele nos deu o seu Espírito para que Ele consiga falar de coração para coração. Você percebe, irmãos, que o apóstolo Paulo diz: olha, ninguém conhece o Espírito do homem senão o Espírito que nele está. E ninguém conhece o Espírito de Deus senão o Espírito de Deus. Aí você pode dizer: meu Deus, então só Deus conhece Deus e eu me conheço. Fim. Só que o apóstolo Paulo diz: ei, mas você não recebeu um Espírito que vem do mundo? Você recebeu o Espírito que vem de Deus e que conhece as profundezas de Deus. E esse Espírito que examina as profundezas de Deus está habitando dentro de você agora. Irmão, não sei se você entendeu. O Espírito que entende quem Deus é no profundo, ele está habitando dentro de mim e de você agora, na pessoa do Espírito Santo. Essa pessoa do Espírito Santo que Jesus disse: você não precisa se turbar, se cansar no seu coração. Eu estou deixando um Consolador, aquele que vai te advogar, te ajudar, aquele que vai dizer aquilo que você precisa, aquele que vai soprar dentro de você as direções. Mas o Senhor quer nos direcionar para coisas grandiosas nesse tempo. O Rei está voltando. Ter Jesus habitando dentro de nós é a melhor coisa que pode acontecer com você. Amém? Ouça outras ministrações em nosso site verbodavida.com/Campo Grande RJ. Nos acompanhe também em nossas redes sociais: Facebook, Instagram e YouTube. Seja abençoado na prática dessa palavra.